Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 18 de julho, pré-final da Copa, hein? Inclusive tá rolando neste exato momento a disputa pelo terceiro lugar. A gente tem a Inglaterra vencendo a França no momento onde eu estou gravando aqui o episódio de hoje. Será? Cara, a França não vai pegar nem top 3, filhão. Aí é complicado, bicho. Aí é complicado. Mas enfim, estamos aí no pré-final. Amanhã teremos a disputa entre Argentina e Espanha, valendo o título mundial. Inclusive eu estou usando essa camisa que é do Lionel, tá? Ah, Luiz, vai torcer pra Argentina? Não, gente, é que eu gosto do Messi. Eu gosto do Messi, entendeu? E aí, calha dele tá na Argentina, entendeu? Vou torcer pra Argentina? Não, vou torcer pro Messi, entendeu? Porque, enfim, eu gosto do cara. Então estou aqui vestido com a 10 de Lionel. Vamos ver o que vai rolar amanhã, né? Aqui do outro lado, né? A toqueira espanhola, né? Ela é diferente, né? A toqueira espanhola, ela é perigosa, né? Tal do Lamine, que foi banhado por Lionel Messi, literalmente, né? O Messi deu banho em Lamine Yamal, naquela foto lá, né? Famosa que tá viralizando agora. Ele é perigoso, amigo. Ele é perigoso, amigo. Como diria Galvão Bueno. Mas, enfim. Amanhã tem a final da Copa, mas amanhã tem a final, sabe, da do quê? Final da Summer League. É, rapaz. Enquanto muitos estarão vendo o Messi erguendo a sua segunda Copa ou o Yamal erguendo sua primeira, eu vou estar vendo o quê? Final da Summer League. É, filhão. Amanhã tem final da Summer League. Hoje vai rolar as semifinais, tá? Talvez na hora que você estiver assistindo esse episódio já vai estar rolando as semis da Summer League. Vamos ver quem que vai disputar o título amanhã. Enfim, domingão vai estar cheio de final, né? Domingueira cheio de final aí, cheio de final para você acompanhar. E aí no episódio de hoje, não vamos falar sobre a final da Summer League, não vamos falar sobre a final da Copa do Mundo também, mas vamos falar sobre a rodada de ontem da Summer League. Vamos trazer alguns dos destaques dessa rodada de sexta. Vou trazer também os melhores jogadores da Summer League, na minha opinião. Eu vou trazer aqui... Eu vou meio que montar um All-NBA com os melhores jogadores da Summer League, na minha visão. Acho que é uma dinâmica legal para ser feita hoje. E no finalzinho, pra gente fechar a edição, vamos trazer novidades sobre LeBron James. Temos aí novos reports sobre o futuro do nosso amado velho. Pra onde vai LeBron James? Essa é a grande dúvida que paira toda a NBA, né? Então, essa é a pauta do programa de hoje. Vamos aqui começar. Antes só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com os seus amigos. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro. Centauro, parceira do canal Switch TV BR. E utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então não deixe de conferir as ofertas da Centauro e não deixe de usar o cupom SWISH10 para garantir este ótimo desconto. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá. Vamos começar essa bagaça. Roda a vinheta e bora. Beleza, pessoal. Tivemos aí mais uma rodada cheia na sexta-feira. Rodada essa que não valeu pra nada, né? Porque as semifinais já estavam definidas. Mas tivemos aí algumas equipes botando alguns dos seus principais jogadores em quadra. E aí vamos aqui dar uma geral na rodada de ontem.
Começando com a vitória do Sacramento Kings para cima do Charlotte Hornets, um jogo apertado que terminou com vitória do Kings por 92-90. Vale muito destacar os novatos de Charlotte nesse jogo, tá? A gente teve o Heinz Steinbach metendo um 22-11, né? Ele que fez uma boa Summer League, né? Uma Summer League bem decente. O Chris Anderson também fez um bom jogo, ele que fechou a Summer League com 18 assistências nos últimos 2 jogos, cara. Ele que deve ter uma minutagem bem boa nesse time de Charlotte, por conta da saída do LaMelo. Fechou bem a Summer League, cara. Mostrou boas coisas. Pelo lado do Kings, o destaque vai pro Alex Karaban, escolha de primeiro round aí do Kings. Não começou bem a Summer League, mas nessa reta final entregou bons jogos. Ontem foram 14 pontos com 6 de 12 nos arremessos. O Karaban, que tem como principal característica a bola de 3. Ele foi um dos melhores arremessadores do college nos últimos anos. Foi campeão lá em UConn com o Dan Hurley. E ele chega com essa característica. Nos últimos jogos, a gente viu bastante disso dele. No começo da Summer League, não. Mas nos últimos jogos, ele mostrou muita coisa boa. Aí a gente teve Cavs contra Chicago. Vitória do Cavaliers por 100-91. E o destaque foi de novo ele, né? Milik Thomas. Milik Thomas, um dos melhores, se não o melhor jogador dessa edição da Summer League. Eu acho que cabe um debate muito bom entre ele e Caleb Wilson e Ken Boozer. Acho que a disputa tá muito entre esses 3. Mas é super válido quem defendeu o Milik Thomas como o cara dessa Summer League, cara. Porque realmente ele fez uma Summer League de altíssimo nível, né, cara? Terminou a competição como cestinha, né? Com 27 pontos de média, chutando para 50% no geral e 44% para 3. É uma Summer League realmente absurda. Desse que foi escolha de segundo round de Cleveland. Então, um talento aí que o Cavs conseguiu achar na segunda rodada. Ontem foi o grande nome da vitória, com 24 pontos. Jogo muito forte do Milik Thomas, que entrega o Cavaliers com 3 vitórias em 5 jogos na Summer League. Já Chicago fecha com 4 derrotas e apenas 1 vitória. Aí, que mais? A gente teve Dallas vencendo o New York Knicks sem muitas dificuldades, por 110-88. O Knicks até teve ali um Pacome da Die jogando bem, entregando seus 19 pontos. Só que do outro lado, o coletivo de Dallas foi bem superior. O George Diaz Graham teve um jogo de bastante destaque, né? Um duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes. E aí, Dallas saiu vencedor, 3 vitórias em 5 jogos para Dallas, enquanto o Knicks 4 derrotas em 5 jogos. Aí a gente teve o Heat vencendo bem o Detroit Pistons por 101-87, e aí vale muito destacar o Trey Donaldson, né? Trey Donaldson, que é um cara que pouco foi falado durante essa Summer League. Cara, ontem ele flertou com um triple-double, mano. O cara meteu um 28-10 no jogo de ontem. Né? Acertando 3 de 4 para 3 pontos. Um jogo muito forte aí do Trey Donaldson, que é um undrafted. Né? Ele nem foi draftado por Miami, mas fez um jogo muito bom. Será que vai ser mais um dos que o Spoelstra vai, do nada, fazer virar um bom jogador? Pode ser, o Spoelstra tem esse histórico, né? Fez isso com o Max Strus, fez isso com o Gabe Vincent. Será que o Trey Donaldson vai ser o próximo? A próxima cobaia de Erik Spoelstra? Veremos. Ontem jogou muito bem. Miami que fechou a Summer League com 3 derrotas em 5 jogos. Já Detroit, que só venceu um jogo na Summer League, teve o Ebu Kokori como seu destaque. Né? O novato Ebu Kokori fez uma Summer League bem boa, né, cara? Terminou a Summer League com 18 pontos de média. Uma Summer League bem decente. E ontem, pra fechar, meteu 27 pontos, cara. 27 não, perdão, 29, tá? Fez 29 pontos o Ebu Kokori com 3 assistências. Melhor jogo dele nessa Summer League. Ele que chegou até a ter um jogo de 7 steals, né? Ele chegou a ter um jogo de 7 steals, mas o de ontem, na parte ofensiva, eu acho que foi o melhor jogo dele. 29 pontos pro bom Ebu Kokori. Aí a gente teve o Utah Jazz vencendo o Blazers num jogo apertado, mas no fim Utah venceu por 83-79. O destaque foi Justin Herman, que veio para 21 pontos.
Pelo lado do Blazers, destaque ele, de novo, Hansen Yang, nosso querido Jokic chinês, entregou mais um bom jogo, cara. Foram 9 pontos com 10 rebotes e 3 assistências para ele, mas não foi o suficiente para evitar a terceira derrota do Blazers na Summer League. E no último jogo da noite, a gente teve um bom overtime entre Clippers e Minnesota, jogo bem movimentado, né? Placar alto, que terminou com vitória do Clippers por 128-120. Vale muito destacar o Keaton Ogler, né, que fechou a Summer League com uma atuação de 26 pontos. Melhor jogo dele na Summer League. Atuação muito forte do novato do Clippers, que teve alguns jogos bem abaixo, mas deu ar da graça em alguns outros. E ontem foi de longe o melhor jogo dele em toda a competição. Ele que tem grandes chances de ser titular nesse time do Clippers, né? Tudo aponta para ele formar o backcourt do Clippers com o Darius Garland, até por conta da não renovação do Metro. Então, o menino aí do Clippers deve sim ser titular, e ontem deixou aí uma ótima última impressão na Summer League. Jogo muito bom aí do Keaton Ogler. Deixa eu só pegar aqui o field goal dele para vocês, que eu acho legal comentar. O field goal dele foi 9 de 19. Chutou para 47% no geral. Bom jogo aí do garoto Keaton Ogler, tá bom? Bom, pessoal, amanhã a gente vai ter as semifinais da Summer League. Obviamente, eu venho aqui comentar no domingo sobre... Amanhã não, né? Hoje a gente vai ter as semifinais da Summer League. E aí amanhã, no domingão, eu venho comentar sobre as semifinais e também trazer tentar, né? Fazer uma prévia da final, que é difícil, né? Fazer prévia de Summer League por conta da gente não saber quem é que vai jogar, né? Mas eu vou tentar trazer uma prévia da final da Summer League. E aí, na segunda-feira, a gente comenta sobre a finaleira e a gente dá uma geralzona em tudo relacionado à Summer League, né? Falo sobre vencedores, sobre perdedores, sobre novatos que me surpreenderam, que me decepcionaram. Aí sim a gente dá um apanhadão geral quando a Summer League terminar. Para hoje, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o time ideal dessa edição da Summer League. Eu falei algumas vezes durante toda essa cobertura que essa foi a Summer League de maior nível técnico dos últimos anos. Eu realmente acho que essa foi a melhor Summer League que eu assisti desde, sei lá, das últimas 5, 6 edições. Eu cravo que essa foi a de maior nível técnico que eu acompanhei. Foi realmente uma Summer League fantástica, tá? Fantástica. Que teve vários destaques, né? Antes de eu citar os 5 ideais dessa edição, né? E aí eu vou respeitar a posição de cada jogador. Não vou colocar 5 PGs ou 5 pivôs. Não, eu vou trazer um PG, um SG, um SF, um PF e um center. Mas antes de eu trazer os 5 ideais, na minha opinião, eu quero trazer algumas menções honrosas. A primeira menção, e aí eu vou... Muitos vão discordar de mim, tá? Muitos vão achar que eu talvez subestimei a Summer League dele. Mas eu vou colocar o Brandon Burris, do Milwaukee Bucks, como uma menção honrosa. Sabe, o Brandon Burris ele fez uma Summer League de muito alto nível. Teve uma média de 22 pontos, 50% de field goal na Summer League, 44 para 3, né? Foi uma Summer League de alto nível do Brandon Burris. Mas eu acho que, apesar dele ter feito uma Summer League muito boa, teve um outro SG que conseguiu ser melhor do que ele. Que conseguiu ter mais impacto do que ele. Pelo menos impacto... eu posso dizer... Acho que teve um outro SG que foi mais encantador do que o Brandon Burris. Mas ele foi excelente, tá? O Brandon Burris foi excelente. Fica aqui como uma menção mais do que honrosa. Egor Demin também. Uma menção mais do que honrosa. O Egor Demin fez uma Summer League de alto nível, tá? De alto nível. Mostrando uma baita evolução física, né? Muito mais forte, mais alto, né? Uma evolução técnica também muito grande, né, cara? A gente tá vendo o Egor Demin explorando mais drive, sendo mais agressivo em direção à cesta, coisa que faltou pra ele temporada passada, né? Temporada passada ele foi muito shooter,
foi muito um catch and shooter. E foi bom. Mas faltava um pouco mais de pressão no aro. Na Summer League, a gente viu muito disso, né? Então, ele fica aqui com uma menção mais do que honrosa. Allen Graves, do Toronto Raptors, fez uma Summer League fantástica, tá? Fantástica. Quase 17 pontos de média, com 6,8 rebotes, 3 assistências e com 3,3 estoques de média. Né? Fez uma Summer League completa. O que diz muito sobre o que deve ser o Allen Graves na NBA, né? O Allen Graves, ele chega com esse rótulo de ser um cara que preenche todas as estatísticas no box score. É um cara que entrega tudo. Entrega ponto, rebote, assistência, roubo de bola, toco, entrega tudo. Bola de 3 também. Então, ele é um cara que merece também bastante destaque. Fez uma Summer League de muito bom nível, gostei muito. Mas um destaque rapidinho, antes da gente ir pro quinteto ideal. Liam McNeely, de Charlotte. Tá? Outro que fez uma Summer League muito boa. 52% de aproveitamento nos arremessos de fora. 21 pontos de média. Tá? Jogou muito bem o segundo anista de Charlotte. Gostei muito dele. Tomara que nessa temporada a gente consiga ver um pouquinho mais do McNeely nessa rotação de Charlotte. Na Summer League mostrou coisas muito boas. E sempre é importante ressaltar, né, que Summer League não é parâmetro, tá, gente? Não use Summer League para definir se um novato é bom ou não, tá? Não é. A Summer League não é parâmetro, mas é algo que não dá para ser a base da sua análise, a Summer League. Mas dá para você tirar algumas coisas interessantes dos novatos na Summer League, tá? Não pode ser só a base de conclusão para nada, mas dá para você tirar algumas coisas boas, tá bom? Só para pontuar isso antes que venham falar: Luiz, mas se chegar no final da temporada, Luiz, mas você falou que pela Summer League desse moleque ele ia destruir, ele não fez nada na regular. Sim, porque Summer League não é critério, tá? Só queria deixar isso registrado. Enfim, passadas as menções honrosas, vamos logo montar o nosso quinteto ideal. E aí eu vou começar esse quinteto com... Eu vou colocar Darren Peterson, tá? Pra gente começar assim, bem, eu vou de Darren Peterson aqui. Vai ser meio que o PG. Vou adaptar ele, vou usar ele... Até porque ele foi usado como PG em alguns jogos nessa Summer League. Eu vou colocar o Darren Peterson, cara. Eu achei a Summer League do Darren Peterson muito boa, sabe? Os primeiros jogos, principalmente, foram incríveis. Incríveis, sabe? Meteu 23 pontos de média, com mais de 5 assistências de média. A reta final, o último jogo dele especificamente, não foi muito bom. O jogo contra o Wizards também não foi tão bom assim. Mas, no geral, eu gostei demais do que eu vi do Darren Peterson. E a estreia, os primeiros jogos dele, os 2 primeiros jogos principalmente, foram muito bons, cara. Foram muito bons. Então, e o encantamento que ele me gerou foi muito grande. Entendeu? Então, o combo Darren Peterson, ele foi muito legal de se ver na Summer League. Além dos números que ele colocou, a forma como ele colocou os números, a capacidade que ele mostrou de converter arremesso difícil, de criar arremessos difíceis e convertê-los, pra mim faz dele um membro do time ideal dessa edição da Summer League. Então, vou colocar ele aqui no backcourt. Pra fazer par com ele no backcourt, não tem como. Milik Thomas tem que estar aqui. O Milik Thomas, que é discutivelmente o melhor jogador dessa edição da Summer League. Tá? Ele fecha a edição da Summer League com 27 pontos de média e 50-40 nos arremessos, 50% no geral, 44% para 3, né? Várias atuações de mais de 25 pontos, né? Ele que inclusive quebrou o recorde histórico da Summer League de mais pontos marcados nas suas 3 primeiras partidas como rookie. Ele marcou 85 pontos nos seus 3 primeiros jogos na Summer League, cara. Só pra vocês terem base, quem tinha esse recorde antes dele era o Damian Lillard. Então, uma Summer League de altíssimo nível, tá? Altíssimo nível. Se mostrando um scorer excelente, ao mesmo tempo um cara capaz de criar para os seus companheiros. Foram 4 assistências de média, basicamente, né? 4,3
assistências de média, 2,3 bolas roubadas também, mostrando que é um cara capaz de gerar turnovers no adversário. Então, assim, uma Summer League de almanac do Malik Thomas, cara. De almanac. E, repito, discutivelmente, ele foi o melhor jogador dessa edição. Um cara que foi pick 34, né? Escolha de segundo round. Então, um jogador muito interessante. Não sei como isso vai se traduzir na NBA. Se ele vai conseguir jogar num nível tão bom como ele jogou na Summer League. Óbvio que não vai ser igual na Summer League, porque o nível de enfrentamento é totalmente diferente. É muito superior, não tem nem comparação. Mas talvez ele se torne um cara útil nessa rotação de Cleveland. Tomara que ele... talvez ele se torne um cara importante vindo desse banco. Então, uma Summer League de alto impacto aí do Malik Thomas. Aí na 3 eu vou colocar Caleb Wilson. Tem muito pra onde correr. Pra mim é outro que brigaria fácil pra ser o melhor jogador da edição. É que o Bulls venceu poucos jogos, né? Mas individualmente o Caleb Wilson foi uma coisa, cara, absurda. Absurda. Um cara que teve um aproveitamento de 41% nas bolas de 3. Ele que no college tinha bolas de 3 como uma deficiência do jogo dele. Era considerado uma deficiência. Chegou na Summer League, irmão. Moleque virou um shooter de altíssimo nível. Uma coisa impressionante, o Caleb Wilson. Chutou muito bem, mostrando... Teve o jogo dele, né? A estreia dele, né? Foram acho que 7 ou 8 bolas de 3 que ele converteu. É uma coisa realmente impressionante. Pegando aqui os números dele no fim da edição, cara, 23,5 pontos de média, cara. 7,2 rebotes, sabe? Summer League incrível do Caleb Wilson. Teve jogo de 35 pontos, fechou metendo 21. Então, cara, pra mim o Caleb Wilson é fácil um dos 3 melhores jogadores dessa edição. Se não foi o segundo melhor, depois do Malik Thomas. Acho que é uma discussão bem válida entre os dois. Então, o meu 3 aqui no time ideal vai ser o Caleb Wilson. O meu 4 é o Ken Boozer, não tem nem muito debate em relação a isso. É outro que fez uma Summer League brilhante, né? Meteu um 27,3 de média na Summer League, chutando para 52% no geral e 38% para 3. Ele que inclusive joga hoje, disputa uma das semifinais. Uma capacidade incrível de ler o jogo, uma tranquilidade muito grande para tomar decisões, né, cara? Muito maduro em quadra. Um jogador vencedor, cara. Um jogador vencedor. Já havia mostrado isso no college e na Summer League, que, de novo, não é base para nada, mas é onde ele jogou, então a gente tem que analisar o que ele jogou. Ele reforçou muito isso. O quão pronto ele parece estar pra NBA. Jogou muito bem, pra mim. É outro que tá no time ideal. E pra fechar, no meu garrafão, meu big da Summer League, meu big ideal da Summer League, é Kaman Maluat. Maluat fez uma Summer League incrível também, cara. Incrível, incrível, incrível. Quase 20 pontos de média, pegou quase 13 rebotes de média também. Sabe, uma coisa impressionante. Jogou 4 jogos, marcou duplo-duplo em todos, tá? Em todos, entendeu? Então, assim, arremessando 40% para 3, mostrando uma claríssima evolução como arremessador. Então, cara, a Summer League incrível do Maluat. Espero muito, tá? Que ele consiga ter mais minutos nessa temporada em Phoenix. Eu achei que temporada passada ele foi meio que subutilizado pelo Jordan Wood. Eu esperava que ele tivesse uma minutagem maior. Mas eu entendo também, moleque muito novo e tal. Eu entendo o Jordan Wood ter dado uma segurada nele, mas eu acho que ele poderia ter dado uma, sabe, ter deixado o moleque jogar mais um pouco. Acredito eu que nessa temporada ele vai jogar mais e tem tudo pra ter uma performance boa, cara. Ele é muito bom. Eu gosto muito do Maluat. 2,13 de altura, né, bicho? O moleque é um animal, assim, um animal. 2,13 de altura, uma envergadura absurda. Ele é um jogadorzaço, cara. Eu gosto demais do Maluat. Tomara que nesse ano a gente consiga ver mais dele na NBA. Na Summer League foi excelente em todos os jogos e pra mim é o nome ideal pro garrafão. Então, o meu quinteto ideal dessa edição da Summer League é esse. Darren Peterson, Malik Thomas,
Caleb Wilson, Cam Boozer e Kaman Maluat. Esse é o starting five ideal dessa edição da Summer League. Concorda? Discorda? Comentário tá aí pra você. Lembrando que na segunda-feira, pós-final da Summer League, eu vou trazer os vencedores e perdedores dessa edição. Vou falar sobre decepções, sobre surpresas. Aí na segunda-feira a gente dá um apanhado mais geral em toda a edição da Summer League. Aqui eu só quis, né, instaurar esse quinteto ideal, que pra mim é esse: Peterson, Malik Thomas, Caleb Wilson, Boozer e Maluat. Tá bom? Pra gente encerrar a edição de hoje, só quero trazer aqui novidades, atualizações, melhor dizendo, sobre o futuro do LeBron, né? O LeBron aí segue sem ter uma casa para essa temporada. A gente ainda não sabe para onde vai o LeBron, mas temos possibilidades, né? E aí a gente tem aqui esse compilado de reports que o Coast to Coast trouxe, que tem o report da ESPN, do Dave McManamon e também do John Clark, tá? John Clark da NBC, McManamon da ESPN, tá? E aí o que a gente tem nesse compilado de reports? A gente tem a informação de que é esperado que LeBron James assine com o time do leste, tá? Parece que o LeBron não vai ficar no oeste, o LeBron estará de volta ao leste, o que basicamente tiraria qualquer tipo de chance de Golden State, de Minnesota, né? De uma possível permanência no Lakers também. Estariam fora, tá? Então, tudo indica que LeBron vai voltar para o leste. E aí a gente tem quais possibilidades? Filadélfia, Miami e, obviamente, um retorno para o Cleveland Cavaliers. É falado também que o LeBron já teria 99% de certeza sobre onde ele vai jogar. Então o LeBron já teria basicamente a decisão tomada, só tá esperando aí o momento certo para anunciar, que, na minha opinião, vai ser após a Copa do Mundo. Acho que o LeBron só tá esperando a Copa do Mundo acabar para ele definir para onde ele vai. É o que eu acho. Acho que o velho, ele quer o holofote. Ele sempre quer o holofote. Então, acredito eu que a partir de segunda-feira, a qualquer momento a gente pode ter a decisão do LeBron sendo tomada, ao meu ver. Quanto aos times, o que é falado? É falado que o dono do Sixers falou com o LeBron ontem, no evento que o LeBron participou. O Pat Riley, do Heat, já havia conversado com o LeBron na semana passada. E um dos assistentes de GM do Cavaliers passou 2 dias com o LeBron na semana retrasada. Então, os caras que tinham que falar com o LeBron já falaram com ele. Tá? O LeBron já conversou com todos esses caras. E sobre o Golden State, a aposta do Golden State para tentar mudar a cabeça do LeBron seria na família e na filha do LeBron, né? E o Warriors usaria, né, a família e a filha do LeBron como argumento para o LeBron assinar com o Warriors. Por quê? Porque aí a família não teria que se mudar, né, não teria que sair do oeste para ir para o leste, entendeu? A família do LeBron poderia ficar onde tá, porque Califórnia ali, tá ali, entendeu? Sair de Los Angeles para São Francisco é muito perto, geograficamente. Então, o grande trunfo do Golden State nesse momento seria a logística, né? O Golden State estaria contando com a logística para convencer o LeBron a assinar com eles. Cara, assim, a cada informação que sai, a minha percepção de que ele vai voltar pro Cavs fica cada vez mais forte, sabe? Eu não descarto uma ida para Miami, muito menos uma ida para Filadélfia. Acho que, inclusive, Filadélfia estaria até na frente dessa disputa pelo LeBron. Eu veria Filadélfia na frente pelo elenco que Filadélfia montou e tudo mais. É muito atrativo para o LeBron ir para um time como o Sixers, que é um time pronto para brigar e que ele seria o encaixe perfeito nesse time. Então, acho que o Sixers tem muita chance. Mas, sei lá, cara, tudo que vem saindo tá me cheirando muito a um retorno pro Cavaliers, entendeu? O fato do Harden ainda não ter renovado também, o que pode ser um indicativo de que o Cavs está esperando resolver a questão do LeBron para aí sim renovar com o Harden, para ver quanto de dinheiro o Harden meio que vai ter que abrir mão para encaixar o LeBron. Tudo isso tá me cheirando muito o LeBron de volta ao Cavs. Mas a gente só vai saber isso quando o LeBron quiser. E
E pelo que ele mesmo falou, não vai demorar muito. Então eu chuto que no começo da semana que vem a gente pode ter a decisão do velho finalmente sendo anunciada, né? Enfim, como vai ser? Se vai ser num programa, se vai ser num vídeo normal, ou se vai ser só um report do Charania, não sei. Mas eu acredito que de semana que vem não passa. Eu acho que de semana que vem realmente não passa. Bom, rapaziada, é isso, viu? Pra hoje é isso, tá? Agradeço muito a audiência de vocês nesse sabadão. Bom fim de sábado a todos, bom domingo pra vocês também. Espero que todos aí se divirtam bastante. Amanhã, acredito eu, que teremos Switch TV Show também, falando sobre as semifinais da Summer League. Eu só não... É que depende muito... Depende de alguns fatores, né? Porque tem a final da Copa também, né, cara? E aí eu querer competir a audiência com a final da Copa é foda, né? Mas eu vou ver. Talvez eu solte o Switch TV Show um pouquinho mais cedo, na parte da manhã. E aí... Amanhã a gente vê. Amanhã a gente vê o que faz, tá bom? Mas, no geral, é isso. Obrigado a todos pela audiência hoje. Amanhã talvez a gente se veja, talvez não. Vamos ver. Mas é isso. Valeu, tamo junto. Grande abraço, um grande beijo e tchau.